Números 27. E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo, e enfoca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés, e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele, e a sua descendência depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita, que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis. Porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés, e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas. De Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações,
de Zefon, a família dos Zefonitas; de Hag, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Elionã, mas Elionã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas;